O pai escolheu uma esposa para o filho? Se casar com uma pessoa que nem ao menos conhece? Pode isso? O casamento de Isaac com Rebeca e muito mais detalhes no texto de hoje. Fique aqui comigo. Hoje eu quero conversar com você sobre o texto de Gênesis capítulo 24, onde a essência, a principal história é o casamento de Isaac com Rebeca. Abraão estava com boa idade, uma idade bem avançada. Aos 75 anos Deus o chamou para uma caminhada. Aos 86 anos ele teve o seu filho, o filho Ismael, com a serva Agar, o filho da precipitação. Aos 100 anos ele recebeu o filho Isaac, nasceu Isaac, o filho que continuaria a caminhada da aliança na presença de Deus. Aos 137 anos, ele se tornou um homem viúvo, sua esposa faleceu, ele chorou o seu luto, e aos 140 anos, Abraão manda buscar uma esposa para Isaac. Ele estava com certa idade, ele estava entendendo que os seus dias sobre essa terra já estavam chegando ao final, e ele precisava passar a autoridade, ele precisava passar esse nome de patriarca para o seu filho, e ele precisava transferir todos os tesouros, toda a riqueza para o seu filho. E para isso acontecer, esse seu filho teria que ter uma esposa, teria que ter um casamento e já ter uma família para ele passar a bênção, passar a aliança para a próxima geração. Ele manda o servo mais antigo da casa. A Bíblia aqui não cita o nome, mas nós sabemos por meio de outros textos que esse servo se chamava Eliezer, o servo mais antigo da casa de Abraão. Abraão o chama e o manda de volta para a terra de Ur dos Caldeus, para da casa da parentela de Abraão, que haviam ficado lá quando Abraão começou a andar com Deus. Eliezer deveria voltar para a parentela de Abraão, e da casa de Abraão deveria sair, ou a noiva de Isaac deveria vir da casa de Abraão. E Abraão o manda de volta 800 quilômetros de viagem, durante 2 meses, pelo menos o tempo da viagem, até naquele lugar. E essa noiva, ela tinha requisitos nos quais ela deveria se encaixar. Formosa, virgem, teria que ser uma moça trabalhadora, teria que ser do tronco familiar de Abraão, e uma moça que serviria ao Deus verdadeiro e que não praticasse a idolatria. Vemos aqui o primeiro cuidado que Abraão tomou nessa investida, nesse grande projeto. Primeiro cuidado, ele chamou o seu servo mais antigo da casa, uma pessoa de confiança, uma pessoa que tinha experiência de vida, e ele precisava se assegurar que esse servo não observasse apenas a beleza exterior da menina, que esse servo não fosse enganado pelo corpo bonito ou por um rosto formoso, mas que o servo, com experiência de uma pessoa que viveu bastante tempo, olhasse também para o caráter, olhasse para a espiritualidade, olhasse para a moralidade daquela menina, daquela que seria noiva do filho de Abraão. E nós vemos 2 pedidos que o Abraão faz para o servo Eliezer. Primeiro pedido, os requisitos da noiva. Ela teria que ser da família de Abraão, do tronco parental de Abraão, e ela deveria ser uma pessoa não idólatra, servir ao Deus verdadeiro. Segundo pedido que o Abraão faz para o servo Eliezer é: não leve de volta o meu filho para Ur dos Caldeus. Todo pai, toda mãe que se preocupa com a vida espiritual dos filhos, esses pais entendem que viver no mundo, viver no pecado é grande perca de tempo. Esses pais já perderam o seu tempo vivendo sem Deus e não querem que os seus filhos
andem nos antigos caminhos do pecado. Quanto Abraão sofreu, quão duro foi o processo até que ele entendesse que é necessário andar com Deus, andar em submissão. E Abraão não queria que o seu filho fizesse o mesmo caminho duro que ele fez. É muito sábio quando os pais livram os seus filhos do pecado. Nós vamos ver aqui também no texto uma preocupação do servo Eliezer. A primeira preocupação: como eu vou encontrar uma moça certa? Como eu vou encontrar a moça correta? Eu vou chegar naquela cidade onde não tem apenas uma família, não tem apenas uma moça. Como que eu vou saber qual é a moça correta? Segunda preocupação do Eliezer: e se eu encontrar uma moça e ela não quiser vir comigo? Abraão responde: se essa moça não quiser vir com você, você não está mais debaixo da missão. Você não precisa mais se preocupar, porque você vai ter cumprido a missão. E quanto à primeira preocupação, Abraão responde ao servo: servo, Deus irá mostrar para você a mulher correta, a moça que vai se encaixar nos requisitos para o casamento. Então começa a viagem. 10 camelos, grande comitiva, 2 meses de viagem, 800 quilômetros à frente, dia após dia, sol e deserto. Uma longa viagem até chegar ao destino. Eliezer chega no final do dia, já entardecendo, e chega perto da cidade. Esse homem tem 2 pensamentos muito inteligentes. Primeiro: eu vou esperar perto de um poço, pois é no poço que nós vamos encontrar as mulheres nas cidades antigas. Nos poços, as moças se encontravam para buscar água logo ao amanhecer e ao findar do dia. Então, se quer encontrar uma mulher, quer encontrar uma moça, encontre-a num poço. E ele fez isso. Segundo pensamento inteligente que ele teve, ele orou ao Senhor pedindo orientação. Quando um homem ora, quando um homem é um homem de oração, não só a família aprende a orar, mas todos ao seu redor. Abraão era um patrão, era um senhor de muitas pessoas. E as pessoas que estavam submissas abaixo dele também aprendiam a orar. Eliezer aprendeu a orar e a interceder diante de Deus junto com o seu senhor. Eliezer ora pedindo para Deus orientação: Senhor, qual moça eu vou escolher? Qual moça deve ser? Senhor Deus, ele orou. Ele faz um voto com Deus e coloca diante de Deus alguns requisitos. Se a moça vier e eu pedir água e ela me der água, e essa moça também oferecer água aos meus camelos, então eu vou entender que essa é a moça correta que eu devo levar para o casamento de Isaac. Diz a Bíblia que Eliezer ainda estava orando quando desceu uma moça com um cântaro nos ombros para buscar água. E o texto dá a entender que ela caminhava com pressa, a largos passos. Ela tinha uma vida muito bem definida e ela sabia o que ela precisava buscar. Ele olha para a moça e ele já enxerga uma menina muito bonita de rosto, de formosa aparência, virgem. E quando essa menina vem para pegar água, ele começa a cumprir o seu projeto. Ele pede um gole de água. E a moça lhe oferece água. É Rebeca. É a menina enviada por Deus. Ela oferece água. E se não bastasse, ela oferece para que ela desse água também para os camelos. Um camelo sedento de uma caminhada pelo deserto, ele toma cerca de 150 litros de água em uma tomada só. Tinha 10 camelos, ela precisava suprir 1.500 litros de água naquele momento, tirar água de um poço, de uma fonte, para aqueles camelos tomarem. Mas a Bíblia diz que essa menina deu água
para os camelos até que eles se fartassem de água. Encontramos aqui uma menina formosa, virgem, que trabalha, que tem disposição e tem generosidade. A maioria das portas são abertas na vida de uma pessoa que é generosa, que se coloca à disposição para dar um passo a mais. Ela vive acima da média. É uma mentalidade de filho e não de escravo. O escravo só faz serviço que lhe é mandado, mas o filho é dono da casa. Ele trabalha e ele vai além. Essa menina tem mentalidade de filho e não de escravo. Generosa, trabalha e ela foi um passo além, deu água também para os camelos. Quando ela terminou o seu trabalho, o homem lhe perguntou: de quem você é filha? E ela respondeu: sou filha de Betuel. E eles logo entendem que eles são parentes de Abraão. Deus havia ouvido a oração de Eliezer. Eliezer a presenteia com ouro, com prata, com pendentes de ouro e ciclos de pulseiras de prata. E ela vai para sua casa alegre, feliz. Mas ela convida a comitiva do servo, a comitiva do Eliezer, para ir para casa e oferecer o pouso. Ela era uma menina hospitaleira. Ela não era uma moça que se arrastava no leito da preguiça de um lado para o outro, pois a Bíblia diz que quando ela chega em casa correndo, conta tudo para o pai e para a mãe o que estava acontecendo. Uma menina que sabia o que estava acontecendo na sua casa. Ela entendia o pensamento do pai, o pensamento da mãe. Ela entendia que na casa tinha feno, tinha palha, tinha lugar para os camelos, tinha camas para hóspedes. Ela sabia o que ela tinha em casa. Ela estava familiarizada com a sua própria família e com a sua própria casa. Ela sabia tudo. O servo é convidado para uma janta, para um banquete, e ele diz: eu agora preciso falar sobre o propósito para o qual eu vim para esse lugar. O pai e a mãe da Rebeca ouvem, chamam a menina e perguntam para ela: você quer ir para outra terra para ser esposa de Isaque, o senhor de Eliezer, o filho de Abraão? E ela responde: sim. No outro dia cedo, a comitiva logo saiu. Logicamente, a família de Rebeca ainda desejou ficar com ela mais 10 dias. Mas Eliezer pagou o dote e havia uma urgência em voltar para casa, pois o casamento precisava acontecer. E diz a palavra de Deus que quando eles estavam chegando perto da casa de Isaque, a Rebeca perguntou para Eliezer: quem é aquele? E Isaque estava vindo de meditar e orar naquele dia. Isaque é um homem de oração. Isaque aprendeu a orar com o seu pai Abraão. Aprendeu a buscar a presença de Deus com Abraão. Rebeca desce do camelo, coloca o véu sobre a sua cabeça. E esse véu significa virgindade, pureza. Significa uma mulher que se guardou para o seu marido, se guardou para um casamento puro. E ao encontro, e logo depois a Bíblia descreve que Isaque a amou e ela, Rebeca, veio como consolo para o luto que Isaque ainda estava vivendo, pois ele havia perdido a sua mãe, Sara. E o casamento aconteceu. A partir desse texto, a partir dessa explicação, eu quero trazer algumas aplicações muito oportunas para o nosso texto aqui. Abraão, nesse texto, ele tipifica Deus, ele significa Deus. No capítulo 21, Deus pede para que Abraão sacrificasse Isaque. 2000 anos após esse acontecido, Deus o Pai sacrificou o seu único filho numa cruz no Calvário para a salvação da humanidade. Abraão representa Deus e Isaque representa Jesus Cristo, o Filho. Eliezer, nessa história, representa o Espírito Santo.
e Rebeca representa a igreja. O Espírito Santo foi e buscou a igreja, buscou Rebeca de terras longínquas, e a Rebeca é a noiva de Jesus, é a noiva da igreja. Esse texto tem um significado eterno, pois assim como o Espírito Santo foi buscar Rebeca, o Espírito Santo continua trabalhando e formando uma noiva para Jesus Cristo. Isaac significa Jesus Cristo. E da mesma forma como o noivo vem ao encontro da noiva, Jesus Cristo um dia vai buscar a sua noiva para o casamento, para as bodas do Cordeiro, para o tempo da eternidade. Eu quero trazer algumas aplicações interessantes aqui nesse texto. Abraão se preocupou em transferir a aliança para o seu filho Isaac. Isso é interessante. Há uma transferência não só de riquezas, mas há uma transferência de espiritualidade. Abraão ensinou o filho a orar, ensinou a servir a Deus e depois transferiu a unção, transferiu a aliança para o seu filho, que continuaria a missão da salvação. Outra aplicação muito interessante, que não deveria ser qualquer noiva. A noiva preencheria requisitos. Não poderia ser uma menina que colocasse o seu filho em jugo desigual. Quantos casamentos são destruídos antes de começarem, pois os noivos não cuidam com a questão do jugo desigual. Homens ou rapazes convertidos ao Senhor Jesus Cristo se colocam em jugo desigual em casamentos, se casando com moças idólatras. Isso não vai funcionar. Outras vezes, meninas, moças crentes, cristãs, se colocam em jugo desigual com homens não convertidos ao Senhor Jesus e que praticam idolatria ou que se assentam em outras religiões. Esse casamento não vai funcionar, pois é um casamento de jugo desigual. Abraão entendeu que o casamento não deveria ser jugo desigual. E a última aplicação desse texto, nós vemos quão importante. Tanto Abraão como a família de Rebeca, eles abençoam os noivos. O verso 60 diz assim: e abençoaram a Rebeca, e lhe disseram: és nossa irmã, e se tu mãe de milhares e milhares. Os pais abençoarem os filhos, e essa bênção ser uma bênção verdadeira de todo o coração. Os pais liberarem bênção e dizerem para os filhos que sejam felizes, que se multipliquem, que sejam prósperos e que tenham muitos filhos. Essa história nos ensina coisas brilhantes, profundas e poderosas para famílias, para casamentos, para avós, e nos ensina muito mais em direção à vida espiritual com Deus. Eu desejo que Deus tenha ensinado você, que Deus tenha ministrado o seu coração por meio dessa palavra, e desejo que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.